Talvez você não tenha contado a ninguém. Talvez tenha sido em silêncio. Talvez ninguém tenha visto. Mas algo começou. Não foi barulho, não foi espetáculo, não foi um sinal no céu, foi um passo, e o céu inteiro percebeu. Se você ou alguém que você ama acabou de começar uma jornada com Deus, este vídeo não é coincidência. Ele existe porque existe confusão, existe medo, existe uma pergunta que quase ninguém verbaliza. Se eu disse sim, por que ainda me sinto assim? Antes de qualquer coisa, deixe isso claro no seu coração. Você não chegou atrasado, você não chegou quebrado, você não chegou errado. Você chegou exatamente como Deus esperava. Talvez sua decisão tenha vindo com lágrimas, em um quarto silencioso, talvez em um culto, talvez em um momento que ninguém viu, mas que marcou sua alma. E mesmo assim, nada parece diferente. O mundo não parou, os problemas não evaporaram, a dor ainda acordou com você hoje, e então a dúvida sussurra: era só isso? Não. Isso foi só o começo, porque salvação nunca foi sobre dizer palavras, sempre foi sobre se tornar alguém novo. A maioria das pessoas foi ensinada errado. Disseram que salvação é uma transação espiritual. Você ora, aceita Jesus, ganha o céu. Mas a Bíblia não descreve salvação como um acordo. Ela descreve como um nascimento, um renascimento. Não é você tentando melhorar, é Deus criando algo que nunca existiu antes. Por isso Jesus, ao conversar com Nicodemos, não explicou regras. Ele explicou realidade. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou confuso porque estava pensando no corpo. Jesus estava falando do espírito. Carne gera carne. Espírito gera espírito. Salvação não conserta comportamento, ela desperta a vida. E aqui está a verdade que quase ninguém explica no começo da caminhada. Você não trabalha para merecer isso. Você não conquista isso. Você recebe. Não é esforço. É graça. Deus não te salvou porque você tentou o suficiente. Ele te salvou porque te amou antes mesmo de você tentar. Mas então surge outra pergunta, mais incômoda. Se eu fui salvo, por que ainda luto? Por que ainda caio? Por que minha mente continua do mesmo jeito? Essa pergunta não te condena, ela te revela. Quando você disse sim a Jesus, algo aconteceu instantaneamente. Seu espírito foi vivificado. Você foi perdoado, adotado, selado. Mas sua mente, seus hábitos, suas feridas, essas coisas não desaparecem por mágica. Salvação muda sua identidade. Agora você aprende a viver a partir dela. É como uma criança adotada depois de anos de abandono. O nome muda, a família muda, o amor é real. Mas o medo demora a ir embora. Ela ainda se assusta, ainda desconfia, ainda espera ser rejeitada. Isso não significa que ela não pertence. Significa que cura leva tempo. E Deus não tem pressa com processos. Aqui está algo que quase ninguém te diz no início. Salvação não é fingir perfeição. É aprender a caminhar com quem já é perfeito. Por isso a Bíblia não usa a linguagem de troca. Ela usa a linguagem de transformação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso não significa ausência de luta. Significa mudança de essência. Você não está tentando virar filho de Deus. Você já é. Você não está buscando aceitação. Você vive a partir dela. Você não é um pecador tentando merecer graça. Você é um filho aprendendo a andar nela. E essa mudança começa com fé, não com sentimentos. Fé que diz, mesmo quando não sinto, eu creio. Fé que diz, mesmo quando falho, a misericórdia continua. Fé que diz, mesmo quando minha história é confusa, Deus ainda escreve. Olhe para o mundo ao seu redor. As pessoas estão famintas por sentido, cansadas de rituais vazios, feridas por religião sem relacionamento. Salvação não é tradição seca, não é comportamento moralista. É o momento santo em que Deus entra na sua história e diz: eu te vejo.
Eu te perdoo. Eu te escolho. E mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, algo eterno criou raiz em você. Você agora carrega o Espírito de Deus. Você não está sozinho. Nunca mais esteve. Mas então vem a fase que ninguém gosta de falar: o silêncio. O fogo inicial passa, a emoção diminui, e a pergunta surge de novo, mais profunda: por que não me sinto diferente? Vivemos na era do instantâneo, resultados rápidos, transformações imediatas. Mas Deus não está construindo um aplicativo em você. Ele está formando uma pessoa, e crescimento real leva tempo. Isso se chama santificação. Você foi justificado instantaneamente, mas é santificado progressivamente. Salvação é nascimento, santificação é crescimento. Ninguém espera que um recém-nascido corra no primeiro dia, mas muitos cristãos se cobram maturidade em semanas. Quando falham, pensam que algo deu errado. Não deu. A luta depois da salvação não é sinal de fracasso, é sinal de vida. Até Paulo lutava. Ele escreveu que fazia o que não queria fazer, que havia uma guerra dentro dele. Isso não era rebeldia, era transformação em andamento. Quando Deus te salva, Ele não apaga seus padrões antigos de uma vez. Ele te dá seu Espírito para te guiar através deles. É por isso que a Bíblia diz que carne e espírito entram em conflito. Você recebeu um novo coração, mas o eco do passado ainda tenta falar, e é nesse espaço, entre quem você foi e quem está se tornando, que o relacionamento com Deus se aprofunda. Não entre em pânico quando não se sentir santo. Não se desespere quando a tentação voltar. Não se condene quando o fogo parecer menor. Algumas das mudanças mais profundas acontecem no silêncio, nos momentos escondidos, nas escolhas pequenas, quando ninguém está vendo, e você escolhe Deus mesmo assim. Santificação não é sobre sentimentos, é sobre fidelidade. Cada vez que você abre a Bíblia quando seria mais fácil rolar a tela, cada vez que ora mesmo sem vontade, cada vez que volta para Deus depois de cair, algo está sendo formado em você. Haverá dias difíceis, dias em que a antiga identidade bate à porta, vergonha, insegurança, vícios, medo, e o inimigo vai sussurrar: nada mudou. Mas a verdade precisa falar mais alto que o sentimento. Você é nova criação. A obra começou, e Deus termina o que começa. Agora surge outra pergunta: como eu falo com Deus? Você acredita, você sabe que Ele existe, mas orar parece estranho. Você ouve pessoas orando bonito, citando versículos, soando confiantes, e se pergunta: eu preciso orar assim? Estou fazendo errado? Não. Em algum momento, transformamos oração em performance, mas oração nunca foi palco. Jesus não ensinou fórmulas, Ele ensinou relacionamento. Quando Ele disse: Pai nosso, tudo mudou. Não juiz, não chefe, Pai. Oração não começa com palavras certas, começa com acesso. Você pode orar no carro, de madrugada, com lágrimas, em silêncio. Você pode orar sem sentir nada, porque oração não é sobre o que você sente, é sobre quem está diante de você. E Deus já sabe, mas então você tenta ler a Bíblia e se sente perdido. 66 livros, nomes estranhos, contextos antigos. Você pensa: por onde eu começo? Comece por Jesus, comece pelo Evangelho de João. A Bíblia não é apenas informação, é voz. Ela não responde pressa, ela responde fome. Nem todo dia será emocionante, mas nenhum dia será desperdiçado. A palavra molda você silenciosamente, e quanto mais você lê, mais começa a reconhecer a voz. Então vem a fase mais dolorosa. Você cai. O pecado que você jurou deixar volta. A culpa aparece. A vergonha tenta te afastar. E você pergunta: será que Deus ainda me quer? Sim. Sua falha não cancela a fidelidade dele. Graça não é permissão para pecar, é poder para levantar. Jesus não se afasta de quem cai, ele se aproxima.
Confessar não é vergonha, é caminho de cura. E às vezes, não é só fraqueza, é batalha espiritual. O inimigo quer te convencer de que seu erro é final, mas Deus nunca abandona um filho ferido. Depois disso, outra coisa acontece. Você começa a perceber que não dá para caminhar sozinho. Isolamento espiritual mata devagar. A fé foi feita para ser vivida em corpo, em família, em comunidade. A igreja não é perfeita, mas é necessária. Você precisa de gente que te lembre da verdade quando sua mente mente. Cristianismo solitário não sobrevive. E então surge a pergunta mais silenciosa de todas: qual é a vontade de Deus para minha vida? Você teme errar, teme perder, teme escolher errado. Mas aqui está o alívio. Você não é poderoso o suficiente para destruir o plano de Deus. A vontade de Deus não é uma corda bamba, é um caminho. Ele não entrega mapas, entrega passos. Obediência vem antes de clareza, e mesmo os desvios, Deus redime. Por fim, você começa a sentir resistência. Velhos hábitos chamam, amigos se afastam, o passado tenta voltar. Isso não é sinal de fracasso, é sinal de transformação. Crescimento gera conflito. Não romantize o passado. Não lute sozinho. Não confie na força humana. Lute com a palavra. Permaneça. Deus não apenas te tirou de algo, Ele te chamou para algo maior. Você não é uma versão melhorada do antigo você. Você é alguém novo, não limpo, ressuscitado. Sua identidade não depende do que você faz, depende do que Cristo fez. E Ele não solta quem escolheu. Essa jornada não termina aqui, ela apenas começou. Continue, mesmo quando for lento, mesmo quando for difícil. Você não caminha sozinho, e Deus é fiel para completar a obra. Obrigado por caminhar até aqui, que essa verdade permaneça com você.